ti, mulher, é para ti, mulher, que canto esta canção. Vani Music, o seu blog de sempre. Tu que no olhar transmites o carinho, tu que no sorriso revelas a esperança, tu que nos gestos manifestas a coragem e nas palavras a confiança de lutar. Tu que trazes no rosto marcas das pancadas, pancadas que a vida te dá, e no coração amor tão puro, um amor tão puro para dar. Tu que és maltratada, mal amada e desprezada, tu que passas maior parte da vida de rua em rua, não peço a cabeça em busca do sustento dos teus filhos que foram abandonados pelo pai. Pai que usa carros caros, roupas só de marca, pai que está perdido no vício, pai que não quer saber se os teus filhos estudam, se os teus filhos comem, se os teus filhos dormem. É para ti, mulher. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. É para ti, mulher que sofre com agressões no lar, é para ti, jovem grávida abandonada, é para ti, jovem que deixou de estudar para trabalhar, que tem que cuidar de um filho que tem pai e não quer assumir. E aliás, antigamente nós também tínhamos mulheres empoderadas, e diga-se de passagem, tinha mesmo, mas sem querer fugir da pauta, aquilo que é o nosso assunto de hoje, antigamente os casamentos eram duradouros, né? Eram mulheres empoderadas, mas sabiam muito bem gerir o lar, respeitavam, né, aquilo que é o seu dever de esposa, certo? E o que é que se passa com a geração atual? Será que as pessoas, tal como se falou aqui, tendem a distorcer aquilo que é o conceito de uma mulher empoderada, ou talvez a sociedade evoluiu mais e as pessoas acham que devem dar mano a mano, como dizem os brasileiros, diante do esposo? O que é que tem acontecido com a geração atual que faz com que os relacionamentos sejam menos duradouros, principalmente com as mulheres empoderadas? Porque grande parte dos relacionamentos terminam quando estamos... Por favor. Bem, não, eu acho que devias chamar as supostas. Sim. Supostas? Sim. Pode ser. Eu acho também que poderia mesmo ser, porque a minha colega de painel, a professora Ruth, permita-me que eu lhe trate de professora. Não, mas eu sou professora. Sim. Falou uma coisa muito importante. Muito importante porque eu também partilho da mesma ideia. Eu digo sempre que o empoderamento da mulher está além daquilo que nós pensamos, que é a mulher estar num cargo de destaque, que é ser, por exemplo, uma mulher professora. E nos dias de hoje o empoderamento trouxe consigo essa vertente de dar oportunidade à mulher dela conseguir ganhar o seu próprio espaço na sociedade e ela contribuir com aquilo que sabe. O que é que acontece? É que nós pensamos que o empoderamento da mulher está efetivamente ligado só à condição financeira. A mulher pode se empoderar de várias formas. A mulher pode se empoderar, por exemplo, no sentido de olhar para a professora Ruth e admirar a capacidade de inteligência, a forma de estar, e ela pode procurar se empoderar dessa forma, como efetivamente buscar formações que
permitam que ela esteja aproximadamente no nível da professora Ruth ou se calhar além. Então essa é uma das formas da própria mulher se empoderar. Bem, eu vou falar na realidade da década de 1999, 1998. Princesa, tu já estavas nascida. Não, eu vou falar na minha década, né? na década Mas a 1999, acredito que já, né? Sim, na década dos 18, Já era nascida. na década dos 18, 19, 20, 21, na minha geração. O que é que acontece? O mais interessante neste tema é que ele vem trazer uma comparação do empoderamento da mulher face às culturas locais. Há aqui uma coisa que nós temos que levar em consideração. O ser empoderada não pressupõe nos despirmos daquilo que são os nossos valores e princípios culturais. E que muitas das vezes é o que tem que ser confundido. O que é que acontece? É que algumas mulheres, como a professora Ruth disse, não é regra, isso é exceção, não podemos fazer da regra a exceção. Algumas mulheres que acham que são empoderadas nos dias de hoje já não cumprem com seu papel como mulher. Por exemplo, ela é mulher e ocupa se calhar algum cargo de destaque na sociedade, já não lhe interessa saber se tem que cozinhar para o marido, se tem que cumprir com alguma tarefa, e algumas até, e também é uma questão de educação, algumas desrespeitam os parceiros. Por quê? Porque acham que o empoderamento da mulher está ligado com o ego, que a mulher tem que falar como quer, tem que agir como quer com o marido dentro de casa. E isso, de certa forma, vai criando desestabilidade no lar, porque mulher é sempre mulher. Independentemente, e hoje fala-se muito, por exemplo, da igualdade. Quando nós queremos trazer aqui a igualdade, não estamos a dizer que se o marido levanta a voz, a mulher também tem que levantar a voz. Não é assim. Mas há uma questão aqui. Há uma questão aqui. Tipo, quando se fala de mulher empoderada, em outros termos também é uma mulher esclarecida, certo? E se fores uma mulher esclarecida, obviamente não deves submeter-se a tudo aquilo que distorce a ordem das coisas. No caso, em termos de violências domésticas, certas coisas, só o facto de seres mulher, não é? Só porque és mulher. Okay. Então, sim. O facto de seres uma mulher empoderada implica que és uma mulher esclarecida. Logo, deves impor-se, entre aspas, né? Deves impor-se diante de certas coisas que não achas... Só que essa forma de se impor, muitas das vezes é que tem sido mal interpretada. Que acaba por beliscar relacionamentos. Nós não podemos achar que a mulher, porque as pessoas acham que a mulher é um ser muito frágil. E que a mulher deve necessariamente aceitar, submeter-se àquilo que o seu parceiro, por exemplo, se tiver que bater nela, ela tem que aceitar, não pode opor-se porque uma questão de educação cultural. Não é isso, mas estamos a falar naquilo que são os próprios deveres da mulher, porque a mulher também dentro de casa, obviamente que não pode permitir tudo, mas também tem que ter o posicionamento e tem que cumprir as suas tarefas como mulher dentro de casa. E para terminar a minha abordagem, consoante a pergunta que fez, e isso também infelizmente tem influenciado muito na relação das mães ou dos pais com os filhos. Há mães, por exemplo, que nos dias de hoje não têm tempo para cuidar dos filhos, porque vai para a escola, por exemplo, trabalha desde as 6, desde as 8 até 16 horas, não tem aquele tempo para saber como é que o filho passou o dia, e nos finais de semana atribui toda a responsabilidade para as babás. Então eu acho que o ser empoderada não pressupõe que temos que deixar, enquanto mulheres, aquilo que são as nossas obrigações e os nossos deveres como donas de casa. Infelizmente, na minha geração, isso tem sido um problema, e tanto, hoje quase que ninguém faz mais 10 anos de casamento, 15, 5, até 3 na minha geração, porque a mulher acha que já pode fazer tudo como bem entender, porque é empoderada. Bem, deixem-me assim dar uma pincelada rápida. Sim. Eu penso que a questão cultural joga, né, um papel muito importante e é para mim uma faca de dois gumes, a questão cultural na questão do empoderamento feminino.
por um lado, muitos fatores culturais impedem que a mulher se empodere. Primeiro porque, a princípio, né, nas culturas africanas, a mulher é vista, né, como aquela que é preparada, e isso começa na educação de casa. Nós somos preparadas para ser boas donas de casa, boas mulheres. Não, deixa só terminar. Boas mulheres, né? E nós falamos aqui, por exemplo, do casco urbano. Aqui no casco urbano, se calhar não sentimos tanto, mas se entramos um bocadinho mais para as nossas comunidades, e nas comunidades um bocadinho mais recônditas, vamos perceber que é relegada à mulher o papel de dona de casa ainda. Então, quando eu digo que a questão cultural às vezes joga, é uma faca de dois gumes, que pode ser muitas vezes positivo, e existem fatores positivos e negativos que podem jogar para que uma mulher seja empoderada ou não, tem a ver com a forma como se educa os filhos dentro de casa. As meninas, dentro das nossas casas, as meninas e os rapazes têm tarefas específicas, então ela já cresce acreditando que ela nasceu para isso. Por isso é que nós vemos muitos maridos, por exemplo, têm dificuldade de ajudar as mulheres em tarefas domésticas. Então, algumas questões culturais têm jogado, né, têm jogado um papel de forma negativa para o empoderamento das mulheres. Porque se nós olharmos para as nossas famílias, em muitas famílias, se haver a possibilidade de escolher entre uma menina e um menino para uma bolsa de estudo, claramente a primeira opção vai ser para o menino. Então, essa forma como nós cuidamos e nós entendemos as meninas e os meninos, acaba jogando um papel meio que negativo na questão do empoderamento feminino. Em relação ao que a princesa esteve a dizer, né, sobre os relacionamentos hoje durarem mais ou menos, são vários fatores que jogam para que hoje os relacionamentos não sejam tão duradouros. Alguns, né, não sejam tão duradouros. Bom, na verdade, se também formos perguntar, né, às nossas mães e às nossas tias se elas efetivamente foram felizes nesses casamentos de 40 a 50 anos, eu não sei se em 10 casamentos, metade delas, ou pelo menos 80 ou 90% delas, vai conseguir te dizer mas que era feliz. a felicidade não é perene, né? A felicidade não é perene. Não é perene, é verdade. Pois. Não é perene. Mas se nós fizermos um estudo e fizermos algumas questões e ir um bocadinho mais a fundo, nós vamos perceber que muitas delas se mantiveram nos casamentos por necessidades financeiras, ou pelos filhos, por exemplo, ou porque até há pouco tempo, né? Tu és da década de 90, eu sou da década de 80, nós vamos perceber que até na década de 60, 70, era vergonhoso para os pais terem filhas separadas. Muitas se mantiveram casadas com os maridos, primeiro porque era uma vergonha estar separada, depois o que a família vai dizer. Muitas se mantiveram pelos filhos porque, como muitas delas eram domésticas, não tinham como sustentar os filhos, muitas delas se submeteram a condições desumanas, inclusive, para manter esse dito casamento de 40, 50 anos. Não, mas é verdade, tem de se dizer. Será que é porque eram menos esclarecidas? Ou submetiam-se em detrimento daquilo que eram as obrigações culturais? Também um bocadinho daquilo que elas receberam como educação, né? Tu podes perguntar, por exemplo, a minha mãe hoje, do que ela recebeu da mãe dela, como é que as pessoas olhavam para as famílias. Vamos entender um bocadinho disso. Não estou a dizer que a minha mãe foi infeliz, ela por acaso parece ter sido muito feliz e está até hoje. Está até hoje, mas há um conjunto de fatores que jogam, né? Hoje as pessoas vão menos preparadas para os relacionamentos.
Antigamente existia a figura da tia que preparava a sobrinha para o casamento, e era uma preparação que não era como se fazem chá de bebê num dia ou em 2 dias. A tia já tinha a missão de preparar a sobrinha em todos os sentidos. E naquelas regiões onde existem os ritos de iniciação das mulheres e dos homens, essa questão da preparação da mulher costuma ser ainda melhor. Então, essa preparação que as nossas mães e as nossas tias tiveram, que nós hoje não temos, por muitos fatores, nós hoje não temos tanto tempo de ficar em casa e de aprender tantos trabalhos domésticos como elas tinham. Nós hoje temos de ir à escola, temos de ir à faculdade, temos de trabalhar. Hoje, se calhar... Para lutar naquilo que é a igualdade de direitos. Exato, não só lutar por aquilo que é a igualdade de direito, mas lutar para a nossa própria emancipação. Não pelos outros, mas por nós mesmos, né? Porque nós hoje sentimos essa necessidade desse crescimento em todas as áreas das nossas vidas. E há por acaso aqui uma questão que ocorreu-me agora. Nessa questão de empoderamento feminino, eu gosto de juntar a ele o empoderamento espiritual. Eu penso que o empoderamento espiritual seria uma questão que devia ser levada em conta quando se fala de empoderamento feminino, na medida em que às vezes o nível de espiritualidade de uma mulher vai determinar a forma como ela vai se posicionar na sociedade, né? Por exemplo, a forma de vestir, a forma de estar, a forma de tratar as outras pessoas, tudo isso que acarreta a nossa espiritualidade vai nos ajudar como mulheres, né? No nosso próprio crescimento como mulheres. Por exemplo, quando falou sobre vulgaridade, dificilmente uma mulher que é educada dentro dos padrões religiosos, né? Mas quando eu digo dentro dos padrões, não é aquela que vai só à igreja por ir, né? Aquela que entende, não, é verdade, aquela que entende e que assume a palavra de Deus como um modo de vida, dificilmente ela vai se expor, dificilmente vai ostentar, dificilmente vai ser uma mulher vulgar, né? Que se veste de qualquer maneira, que fala de qualquer maneira, que trata as outras pessoas de qualquer maneira. Então, o meu não está a funcionar, né? Pois é. Pois é. Então, dificilmente uma mulher empoderada... Tá ligado? Ok. Dificilmente uma mulher empoderada espiritualmente tem também determinados tipos de comportamento que são reprováveis a todos os níveis, né? E também é mais fácil para alguém que tem essa educação religiosa. Dentro do casamento ela sabe exatamente o que é que pode, o que é que não pode. Então eu penso que no meu conceito de empoderamento feminino eu também costumo colocar o empoderamento, né, espiritual, que é sob maneira muito importante. E eu não estou a falar sobre religião, atenção. Claro, já fez aqui menção sobre a forma de apresentar-se, o tratamento que se deve dar a terceiros, não é? Exatamente. Quando falava dos aspectos culturais, ocorreu-me aqui uma música, acho que quem é da cultura Luvale lembra-se muito bem, acho que é Ana Manhonga ou Nhacatolo deve ser, quando ela transmite aquela mensagem de que a mulher, ela é educada, desde muito cedo ela é educada para o lar e o homem é educado para a vida, não é? Eu não quero arriscar aqui ao ritmo da canção, porque senão acabarei por quê? Mas será que essas mensagens, além daquelas que têm sido transmitidas desde tenra idade, né, no seio familiar, onde separa-se aquilo que são os deveres domésticos, o homem não pode lavar a panela, não pode lavar o lemo, né? Senão
senão dará no que fica pois, fica morno, né? Ou sei lá, não acaba por ter aquela característica de homem. Será que é falta de algum esclarecimento que faz com que as famílias, né, certas entidades, falo aqui de músicos, passem essa informação, ou é assim que funciona e é assim que deve ser dentro daquilo que é a cultura angolana? Vamos ainda não ir para outras latitudes, né? Até porque Jean-Jacques Rousseau, ele também numa das suas intervenções a nível da pedagogia, ele diz que a mulher, eu acho que é pedagogia do oprimido, uma coisa parecida, a mulher era educada para lidar com atividades domésticas, enquanto que o homem era educado para atividades fora do lar, né? Sim, atividades fora do lar. Será que é alguma desinformação, falta de conhecimento que faz com que as pessoas tendem a passar essa informação, ou tendo em conta aquilo que são os nossos padrões culturais? Eu penso que cada cultura é uma cultura e nós temos que aprender a respeitar as diferenças culturais, e tanto o homem como a mulher devem ser preparados para a vida, devem ser preparados para a sociedade. E nós queremos aqui, a professora Ruth disse no princípio que um pai, se tiver que tomar a decisão de mandar a filha para fora numa bolsa de estudo, ou mandar o filho, efetivamente que ele vai mandar o menino. Por quê? Porque entende-se que os homens são mais fortes do que as mulheres. E, aliás, nós temos visto, se os dois... Sim, mas eu acho que não. Se tiverem dois filhos a brincarem, ou dois meninos a brincarem, e a menina, por descuido, né? dar uma chapada ao menino, a primeira coisa que a mãe dele vai lhe dizer: você não chora, homem não pode chorar. O que é que acontece? É que tanto o homem como a mulher devem ser preparados para a vida, porque a preparação familiar é muito importante. Aquilo que nós somos reflete-se na educação que nós recebemos. E isso, nos dias de hoje, já não é um padrão regra, já não se segue. Eu não sei a educação das outras famílias, mas pelo menos eu cresci numa família onde as tarefas são divididas de forma igual. Se a mulher hoje vai lavar a louça, amanhã tem um menino também vai lavar a louça. Eu, por exemplo, não há um trabalho doméstico que eu não saiba fazer. Né? Exatamente, e aquilo que eu fiz todo tipo de trabalho isso vai fazendo com que amanhã, quando o menino cresce, ele vai se sentir limitado e fica totalmente dependente. Por quê? Porque ele não se revê em ajudar a fazer as tarefas de casa, porque desde pequeno, desde a educação que ele já recebeu, já lhe foi incutido na cabeça que ele é homem, não pode lavar a louça. E se estiver dentro de um lar, até a mulher estiver a passar por alguma dificuldade, se calhar está incomodada, não pode, ele não consegue, no mínimo, fazer uma comida básica, que é para poder servir a mesa para os filhos, para poder servir a sua própria esposa, não consegue sequer pegar numa esponja para lavar a louça. Então acho que é importante que os Além pais... de não conseguir, acho que é porque já interiorizou, já meteu aquilo em mente de que é um trabalho exclusivamente, único e exclusivamente para mulheres. Porque ele não aprendeu aquilo em casa, porque a mãe sempre diz que você é homem, não pode lavar a louça, e desculpa, se você lavar uma panela vai ficar burro, se você lavar um lemo vai ficar burro. Então, isso é que nós temos que estudar mesmo. E os valores culturais, os princípios culturais, acarreta consigo essas desvantagens. Limita o próprio homem, né, naquilo que é o crescimento depois de mais algum tempo. Bem, penso que dizer que a forma como hoje os africanos, ou se calhar a nossa sociedade educa os homens, se é bom, se é mau, se é falta de conhecimento, eu acho que não seria assim a forma mais correta de olharmos para a questão.
nós devemos entender que cada povo é um povo. Cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua identidade. Agora, não significa que todas as nuances da nossa cultura sejam positivas. Aquilo que nós entendermos que efetivamente é positivo, nós devemos perpetuar. Mas aquilo que for negativo, nós devemos banir, né? Por exemplo, a nossa cultura tem aspectos muito positivos. Por exemplo, o respeito aos mais velhos, né? O respeito às entidades. São muitas questões muito positivas da nossa cultura que não devemos descurar nem jogar no lixo e pensarmos que tudo que vem de fora, tudo que vem do Ocidente é que é bom ou não, né? Nós devemos entender, né, a questão cultural exatamente neste âmbito, de que aquilo que for positivo nós vamos aproveitar, né? Depois, se calhar, alguém vai perguntar positivo na perspectiva de quem? É isso, né? Positivo na perspectiva de cada família, né? Por exemplo, eu vou constituir a minha família e eu vou analisar aquilo que é positivo para os meus filhos e aquilo que é positivo para a minha família e vou adotar dentro dos padrões culturais, junto com os padrões, perdoem-me, eu falo muito sobre valores religiosos, sem valores problemas. cristãos, então, sobre aquilo que eu consigo conciliar entre aquilo que é a minha cultura e os meus padrões cristãos, e eu vou trazer isso para a minha família. É bom para a minha família, se é bom para a tua, pode não ser. Então, o que eu queria trazer aqui um bocado. Mas o ideal não é educar o indivíduo para a sociedade. Não. A família é um grupo restrito. Mas de onde vem o indivíduo? Vem da família. Vem da família e depois ele é entregue para a sociedade. Exatamente. Por isso é que eu digo que é importante que há questões da nossa cultura que são importantes e devem ser perpetuados, e há questões que, no meu entender, devem ser abandonados, e depois eu agrego a isto os meus princípios cristãos. Quer dizer, na verdade, primeiro os princípios cristãos, depois os culturais. Então, devemos entender que a nossa cultura, independentemente da forma como educa homens e mulheres, não significa que seja melhor ou pior. Só devemos fazê-lo de tal modo que os homens e as mulheres que saiam dessa sociedade estejam suficientemente preparados para a vida, nos últimos tempos nota-se muito comentários de mulheres empoderadas que de alguma forma têm entrado em conflito no seu relacionamento. Pois, eu não gostaria de aqui buscar a culpa se é normalmente das mulheres ou dos homens, mas essa dificuldade em termos de convivência ou, vamos lá, de relacionamento com mulheres empoderadas, será que é uma atitude de homens fracos? Eu costumo perguntar muitas vezes, quando colocam essa questão nesses termos, se são realmente as mulheres ditas empoderadas que se tornam arrogantes, ou se são os homens que não estão preparados para conviver com este novo paradigma das mulheres. Porque, como nós fizemos referência há pouco tempo, os homens são educados para serem os machos alfas do relacionamento, para serem aquele que toma a decisão, aquele que faz, aquele que acontece. Quando no relacionamento depois ele encontra alguém que consegue dizer, marido, eu acho que isso podia ser feito dessa e daquela maneira, que eu também podia contribuir com esta. A depender muito da tonalidade também que se poderá usar dentro do que é certo. Não, da tonalidade, mas os homens também porque muitas vezes usam tonalidades muito acima daquilo que se espera. Há quem ao chamar o marido para conversar, vem cá, quero conversar contigo. Não, depois a questão de como as pessoas começaram a se relacionar desde o princípio, que eu acho que há coisas que se definem no princípio. Sim, mas... o respeito pelo parceiro, que é pelo homem, que é para a mulher, normalmente se define no princípio. O que é que tu permites como namorada? O que é que tu deixas passar?
né, como namorada. Isso aqui vai levar para o lar, porque aquilo que te fazem no namoro provavelmente vem de mal, vai se agudizar dentro do casamento. Não existe o homem que te bate agora no namoro e que depois não vai te bater quando você for esposa. Pode Isso mudar, não existe, né? né? Sim, Então, deixa só terminar. Eu costumo dizer que às vezes os homens têm alguma dificuldade para conviver com essa nova mulher, com aquela mulher que não é, como é que eu diria? Completamente submissa ao marido, porque os homens são educados de tal maneira que eles esperam encontrar no lar aquela mulher do sim para tudo. Sim, a última palavra é sempre dele. Nós devemos ser submissas, sim. Não é verdade, devemos ser submissas, sim, mas tudo dentro, né? Tudo dentro de limites. Não, às vezes ele quer impor alguma coisa. Não, devemos fazer isso. Não é mais fácil se chegar mulher, eu acho que podíamos fazer isso. Mas em algum momento alguém tem que tomar a última palavra, né? Alguém tem que ter a última palavra, quer seja mulher ou homem. E geralmente quando é a mulher, as pessoas, né, terceiros, julgam que é um homem já cozinhado, enfim. Este é o grande problema, porque mesmo a questão do empoderamento da mulher, respeitar ou não o marido, tudo parte de uma educação. Como é que tu foste educado? É minha água. Será que eu fui educada que, independentemente que eu tenha condições financeiras acima do meu parceiro, isto é motivo suficiente para desrespeitá-lo? Claro que não. E essa questão não aplica-se só nos relacionamentos amorosos, até na forma. Mas as mulheres costumam mesmo a desrespeitar, as mulheres com algum poder financeiro desrespeitam efetivamente os maridos. Já estamos a chegar aí. Essa é a questão. Ou o teu ego de homem não consegue fazer com que tu aceites que ela tem mais possibilidades do que tu e, portanto, ela consegue manter a casa como tu não conseguirias manter. Muitas vezes o que fala mais alto nesse tipo de relacionamentos é o ego feminino ou masculino. É o que nós estamos. Eu defendo que tudo parte da educação. Por que é que eu digo isso? Eu cresci eu sempre falo de uma experiência que nós vivemos na nossa família de casa, né? Eu cresci num lar da minha mãe e do meu pai, em que a minha mãe trabalhava e o meu pai não trabalhava. Mas eu, muito sinceramente, nunca ouvi sequer uma palavra ofensiva na boca daquela mulher perante o marido dela. Não sei, se calhar é porque as nossas mães tinham uma educação de preservar muito a questão do respeito dentro de casa. Isso não é só para os tempos passados, até nos dias de hoje. Aquilo que os pais fazem, os desentendimentos que vão tendo no lar, não pode passar para os filhos. Os filhos não podem saber dos problemas, se a mãe gritou com o pai, se o pai gritou. Isso não é muito saudável. Eu, por acaso, nunca vi o pai discutir. Até para a própria educação. Então, a minha mãe, não, calma, o teu pai não tinha assim tipo um emprego como tal, mas trabalhava por conta própria, no caso. Trabalhava por conta própria, mas a forma de como a minha mãe... Sim. A forma de como ela tratava, exatamente. Claro, né, naquela altura, e nós sabemos, sobreviver do negócio aqui no Mochico, sobretudo, é um ato de muita coragem. Exatamente. E nem todos os meses espera-se o retorno, diferente de quem trabalha na função pública. E a minha mãe, na altura, já tinha 12 empregos. E ela era mesmo praticamente a dona de casa, né? Mas eu nunca ouvi a minha mãe a gritar com o meu pai, a minha mãe a dizer, eu compro isso. Isso, muitas das vezes, é que tem sido o problema. O marido, se não trabalha, se reclamar alguma coisa a respeito dentro de casa, se for alguma coisa que a mulher comprou, e tudo isso parte do diálogo. Eu acho que todo casal, todo tipo de relacionamento deve haver diálogo. O diálogo é fundamental porque define a forma de como as pessoas vão se relacionar. Porque o que é que acontece? É que eu já presenciei casos muito tristes. As mulheres, algumas mulheres que ditas empoderadas e até têm mesmo o poder financeiro, o marido fala com a esposa de uma forma muito educada e até no público
a forma de como a mulher responde para o marido, às vezes o marido está a ligar, alô, e assim pode falar, não, isso de certa forma vai passando uma imagem não muito boa para a sociedade. E nós temos estado a confundir mesmo a questão da educação, o facto de estares acima do marido do ponto de vista financeiro, homem, não significa dizer que tens que falar, e de igual modo que mesmo o marido também tem que respeitar a mulher, porque Mas o inverso também acontece. Era exatamente nesse o inverso ponto também, que eu o queria inverso também chegar. acontece. O marido trabalha. Senhoras, permitam-me só, essa narrativa, se formos a situar com o presente, acho que não funciona muito, né? Porque nós estamos diante de uma sociedade muito, sei lá, busca, quer sobrepor-se ao outro. Geralmente, quando é a mulher a trabalhar e o homem não trabalha, ou até mesmo algumas não trabalham, né? Mas por conta da família que tem algum poder financeiro e vai apoiando-os de certa maneira até eles se estabilizarem, com o tempo vai repontando. Eu tenho testemunho. Mas não tem moços que também repontam. Exatamente, o inverso também acontece. Também acontece. Há homens que não respeitam as parceiras, porque eu já presenciei, e até é dos casos mais comuns. Essa questão da mulher não respeitar o marido por causa do poder financeiro, isso é uma temática muito recente. Mas muitos homens também desrespeitam as esposas dentro de casa. Não, você também não compra nada. Não, você também não faz nada. A mulher não pode opinar, não pode reclamar. O marido destrata a esposa, desrespeita e até parte para agressão. Tudo porque ele acha que quem mete tudo em casa é ele, mas esquece-se que a mulher, independentemente dela trabalhar, de fazer algum negócio, a mulher também tem as responsabilidades muito acrescidas dentro de casa. Porque ser dona de casa não é uma coisa fácil. Um dia, se tentarem inverter o quadro, os homens ficam durante uma semana em casa sem trabalhar, que é para fazer todos os trabalhos domésticos que uma mulher faz, desde cuidar do filho até cozinhar, vão sentir que é muita responsabilidade. Então nós também não devemos só aqui atribuir a culpa à mulher, que a mulher nos dias de hoje tem estado a desrespeitar o marido, a forma de como fala, como trata, porque tem o poder financeiro, porque os homens também fazem, e de forma pior até. Em contrapartida, tem graças que quando é um homem a destratar a mulher, porque normalizam isto. As pessoas normalizam isso. A questão da mulher, por exemplo, da mulher trabalhar e o marido não trabalhar e depois ser destratado ou não, tem a ver também às vezes com o posicionamento do marido que não trabalha. Quer dizer, tu já não trabalhas, não ajudas absolutamente nada em casa e muitas vezes usas o dinheiro da família para outras questões fora da família. Então, às vezes, quando nós olhamos para uma mulher excessivamente estressada por alguma questão, nós estamos a olhar para a ponta do iceberg, nós estamos a olhar para o todo. O que é que levou uma mulher a tratar esse marido? Será mesmo que é só o poder financeiro ou há outras questões relacionadas a esse comportamento? Às vezes nós olhamos apenas a ponta, mas e o resto? Nós não conseguimos analisar tudo isso e de forma holística, né? Questões. Mas quando verifica-se situações do tipo um comportamento não muito adequado por parte do parceiro, há formas próprias para poder, digamos, se tenta ao menos partir por essa prática, usa palavras que acabam por agudizar mais a situação. Eu em tempos vi num vídeo do TikTok, um casal convidou outro casal a um restaurante. Então o marido, era suposto que o marido que teria que pagar a conta, não é? Então ele ficou assim
quando chegou a conta para pagar, olhou para o bolso, não tinha o dinheiro suficiente para que... Então a esposa, ela contemplava atentamente o comportamento do marido, ficava-se com quem? Ela simulou que fez cair a pasta, então assim, de forma muito estratégica, tirou o dinheiro, meteu no bolso do marido e o marido pagou sem a intenção de humilhá-lo, sem a intenção de baixá-lo. Eu acho que esse tipo de educação, essa mensagem, de alguma forma ajuda naquilo que é a temática que nós estamos aqui a abordar, porque uma mulher empoderada... Sim. Isso é rápido. Para a prova. Pois. Então, eu penso que as pessoas ou as culturas têm, tal como se falou aqui, têm formas diferenciadas de enxergar isto, têm formas diferenciadas de poder contornar essas situações. Mas eu pergunto, como ser empoderada e uma boa esposa de acordo aos padrões culturais? Como ser empoderada e uma boa esposa ao mesmo tempo dentro dos padrões culturais? Bem, cada um pode dar o testemunho da sua própria cultura, né, já que estamos aqui. Vai só já avançar. Eu queria... Porque as pessoas acham que não é normal uma mulher sair com o esposo ou com o namorado até e ela chegar e pagar a conta? E por que a mulher tem que passar desapercebida, pegar a carteira e entregar para o marido, que é para ele pagar a conta? Porque a nossa sociedade ainda não está preparada para isso e nós temos que passar a normalizar isso. É muito normal que, enquanto mulher, e isso tem sido, e até é uma questão mesmo de educação, quando alguém convida-te, é muito comum uma mulher se te convidar, o que se pensa é que quem tem que pagar a conta é o homem, mas não é. Se tu convidas alguém, tu é que tens que pagar a conta, e mesmo que tiveres a sair com alguém, tens que levar sempre um dinheiro, tens que levar sempre o cartão, que é para poder suprir esse tipo de necessidades caso aconteça, que é muito normal. Saíste com teu esposo, saíste com teu namorado, pegar e pagar a conta. Isso não, mas isso aqui, isso é uma mentalidade muito atual. Também pode ser partilhada. E muito ocidentalizada, se quisermos, né? Porque enquanto mulheres africanas, nós não fomos educadas para rachar conta. Isso não é verdade. Isso nós vamos aprendendo agora, mas é verdade. Faz parte um bocadinho dos efeitos da globalização, daquilo certo, que nós vamos vendo, daquilo que os outros fazem. Então nós vamos adotando determinados comportamentos ocidentalizados. Não estou a dizer que eu não, que ao sair... E de certo modo não são negativos, né? Não são negativos de todo. Mas eu, por exemplo, até há pouco tempo eu tinha muita dificuldade para rachar conta. Sim, né? Porque eu venho de uma família, isso faz parte do aprendizado que nós temos na família. Porque eu venho de uma família onde eu vi o meu pai sempre a pagar as coisas, a fazer as coisas. Embora a minha mãe fazia um negócio ou outro e sempre ajudou naquilo que foi possível, né? Eu tenho a figura do meu pai como o homem, né? que supre e sempre supriu a necessidade da minha mãe e dos filhos também. Então, a forma muitas vezes que, como nós enxergamos essa questão de rachar ou não a conta, se calhar tem a ver com a forma, né, como a nossa cultura passa, né, essa responsabilidade aos homens. Essa questão de, não, eu racho conta, tá bem, rachas conta, isso não é problema nenhum. Eu também não racho a conta, isso também não deve ser problema nenhum. Exatamente. Mas isto se calhar não é um dos motivos que faz com que haja algum entendimento em termos de inferioridade do género? Não, inferioridade por quê? Porque hoje, por exemplo, entre casais, tu até podes...
posso não rachar a conta. Mas fala-se de igualdade calma. de direitos. Não, quando nós falamos de igualdade de direitos, nós não estamos a Mas falar... também Nas Calma. contas. Não, nas contas não. Não, eu não estou a dizer... Isentam-se calma. eu partilhar as Não, contas. nós não estamos a nos isentar. Eu só acho que não há problemas em quem aceita rachar ou problemas em quem não aceita rachar. Por exemplo, eu acho que não, né? E eu contava esse episódio da minha família no sentido de dizer que muitas vezes a forma como nós encaramos essa forma de rachar ou não a conta tem muito a ver com a forma como fomos criados e como nós, né? E como nós encaramos tudo isso. E quando fala sobre igualdade, quando estamos a falar sobre igualdade de género, nós não queremos eu costumo usar um termo, não sei se existe ou não, nos masculinizar. Não. Mulher é homem e mulher vai ser sempre mulher. Todavia, a nossa igualdade é em termos de dignidade humana, em termos de oportunidade, né? Oportunidade em termos sociais, em termos profissionais, em todas as áreas das nossas vidas. Agora, como casal e como cristã, eu entendo que existe a hierarquia. Existe Deus, o esposo e a esposa e depois os filhos. Devemos entender, essa igualdade no lar, ela nunca vai existir entre homens e mulheres. Homens e mulheres nunca vão ser iguais. Aliás, não existe igualdade entre seres diferentes. Não existe igualdade entre a formiga e a barata. Isso nunca vai existir. Então, mas essa questão da hierarquia dentro da família deve ser respeitada. Agora, por exemplo, eu sou a Ruth. Aí temos o marido da Dominguinhas, por exemplo. Orloque. Ou pode ser já, simplesmente já. Sim, eu já temos de ter a mesma oportunidade de ir à escola, de se formar. No local de trabalho, quando vão nomear alguém, não devem nomear por ser homem ou por ser mulher, deve ser nomeada por competência. Então, quando nós falamos, esse mau entendimento que se tem também sobre igualdade de género, é o que leva equivocada. É equivocada e é o que leva muitos homens a terem as atitudes que têm em relação às mulheres. Quer dizer, ele muitas vezes se despe desse papel de provedor da casa, porque não, então vocês não querem igualdade, então e depois vão trazendo essas questões, né, que fazem com que muitos relacionamentos acabam por descambar. Prezadas convidadas, estamos já na reta final, mas há uma pergunta aqui. Temos uns 15 minutos? Ótimo. 15 minutos. Mas acho que dará ainda para que insultarmos um pouco relativamente à temática. A nível local, temos mais mulheres empoderadas ou as que se dizem ser empoderadas? Essa é uma pergunta para cada uma. Eu acho que é relativo. Eu acho que é relativo porque falar de mulher empoderada, e nos dias de hoje, no Mochico, já conseguimos notar o contributo da própria mulher dentro daquilo que é a sociedade, desde as atividades sociais, econômicas e políticas. O que é que acontece? É que é aquilo que está-se a discutir desde o princípio. A mulher empoderada não é aquela que tem poder econômico, a mulher empoderada não é a licenciada, a mulher empoderada não é aquela que usa o iPhone, a mulher empoderada é aquela que consegue ocupar o seu lugar dentro da sociedade. Porque há uma outra coisa aqui que se discute muito, que quando se diz que o lugar da mulher é aonde ela quer estar. Então, por exemplo, a mulher pode não ser licenciada e contribuir de forma positiva em relação a quem tem a licenciatura. E até conhecemos exemplos de pessoas, e nós poderíamos trazer aqui, que o facto de fazer a licenciatura não pressupõe que, se calhar, tu tenhas mais conhecimento de quem não fez. Porque nos dias de hoje o diploma não define o nosso nível de conhecimento. E também a mulher empoderada deve, acima de tudo, procurar o autoconhecimento. A mulher deve procurar empoderar-se do ponto de vista de intelectualidade, do ponto de vista de conhecimento, a forma de como ela vai
vai contribuir na sociedade. Agora, o que se vê também, que confunde-se muito com empoderamento, é mesmo a própria mulher poderosa. Por que eu digo que é a mulher poderosa? Porque aquilo que a professora Ruth disse no princípio chamou mesmo a atenção. Eu vou falar mesmo por causa da minha década. Na minha década, são poucas as mulheres porque o empoderamento da mulher também não tem a ver com a idade. Porque eu sou da opinião que a idade nunca vai definir o nosso caráter. Há quem é mais jovem, há quem é mais velho, mas o que tu ouves a sair da boca de um jovem do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de objetivos, aquilo que ele pretende alcançar, não se compara a quem, por exemplo, tem 30, 40, 50 anos, porque a idade não define a nossa maturidade. Mas para a minha década, para a década dos 2000, do 99, de 90, confunde-se muito o empoderamento da mulher com a mulher poderosa. E eu acho isso muito triste. Porque nos dias de hoje, jovens de 18, 19, 20, 21 não estão interessadas em poder fazer coisas que lhes agreguem valor, em poder estar inseridas em grupos sociais que possam lhes ajudar a desenvolver o seu potencial, o seu conhecimento, as suas habilidades. Hoje as mulheres da minha idade, infelizmente, estão mais preocupadas em querer ter um iPhone 12, em querer ter um iPhone 13, que é para amanhã, quando estiver numa festa, fazer uma selfie, todo mundo querer admirá-la pelo facto dela ter um telefone de 1 milhão, que nem sequer essa pessoa trabalha e não justifica como é que ela conseguiu este telefone. Se calhar o próprio nível econômico e financeiro da família também não justifica. E nos dias de hoje até é muito triste que as meninas da minha idade, entre querer fazer uma formação, por exemplo, técnica, profissional, que vai lhe ajudar até a ser empoderada mesmo, que vai lhe ajudar no empoderamento feminino, que é ir, por exemplo, a um curso a um centro de formação profissional, procurar por um curso de culinária, pastelaria, que ela pode, depois dessa formação, começar um próprio negócio que custa 15 mil, ignora. Mas para conseguir uma peruca de 300, 400, 500 mil kwanza faz de tripa ao coração. E se lhe disserem que ela tem que pagar em 3 dias, em um dia ela consegue todo aquele dinheiro e não de forma ilícita. E essas saem para a sociedade dando caras que são as famosas mulheres empoderadas. E não é isso. Então nós queremos aqui dizer que o empoderamento da mulher vai além daquilo que nós pensamos que é. Vai além do poder financeiro, vai além daquilo que é o poder político, vai além daquilo que muitas das vezes está associado com o facto de ter um iPhone, de ter uma peruca, de ter um estabelecimento. O empoderamento da mulher não é isso. O empoderamento da mulher é mesmo... Mas desde que se consiga com o seu próprio esforço, não é? Em função daquilo que são as suas... Mas as famosas poderosas, infelizmente, são pessoas muito vulgares, porque eu conheço também pessoas que têm condições, mas não se expõem. Acho que dizem ser poderosas, né? Ou empoderadas. Exatamente, as que dizem ser poderosas, porque elas acham que ser poderosas é o quê? É ter o poder de conseguir um iPhone, é ter o poder de conseguir uma peruca, mas para uma pessoa empoderada, muitas das vezes ela não está preocupada. Eu não sei, né, como é que as outras pessoas pensam, mas eu particularmente não me vejo a pegar em 1 milhão de kwanza e investir num telefone. As poderosas vão dizer é porque tu não tens. As poderosas vão dizer que tu não tens. A mesma pergunta faço à prezada Ruth. Como é que, ou a nível local, temos mais mulheres empoderadas ou as que se dizem ser empoderadas? Bem, eu não gosto de fazer afirmações taxativas. Eu sou professora, então eu gosto de trabalhar com estudos e estatísticas. Uma observação cotidiana. Não, eu acho que estaria a pecar. Primeiro,
Talvez estaria a pecar, talvez cairia no exagero também se dissesse que tem mais mulheres poderosas do que empoderadas. É uma constatação que, por acaso, eu assim, não fiz nenhum estudo, observo assim o comportamento de uma ou outra pessoa, mas dizer que a maioria é mais poderosa ou a maioria é mais empoderada, talvez pecaria se tivesse a escolher um outro lado, né? Eu acho que nós, mais do que tentarmos saber se existem mais mulheres poderosas ou empoderadas, devíamos aproveitar, né, o facto de estarmos aqui no podcast, né, para conversar, né, para deixar um alerta, para deixar um apelo, né, as meninas, né, as mais novas e as mais velhas, não tão velhas, né, porque essa questão das poderosas e das empoderadas, diferente do que disse a princesa, não está só com pessoas da década de 90, 99, 2000, nós vemos muitas pessoas da época da década de 80 e até mesmo de 70 poderosas. Ok, então essa questão de poderosas e empoderadas não tá só nas pessoas da tua faixa etária, está também com pessoas um bocadinho mais adultas. Chamar a atenção de que ser empoderada é ter a capacidade de, além dessa busca de conhecimento, além dessa emancipação que todos nós, homens e mulheres, devem almejar, é entender que, como ser humano, nós devemos, né, na pirâmide de Maslow, nós encontramos, né, a satisfação de várias necessidades, né? Temos as necessidades mais básicas e depois lá no topo, Dominguinha teve essa E cá entre nós, muito difícil de alcançar até o topo, né? Muito difícil de alcançar né, essa questão do topo, mas buscarmos ao máximo, né, a satisfação das pelo necessidades, menos as mais básicas. das mais básicas, sem atropelar, sem ter de perder a dignidade, né? Dizer que e eu acho engraçado que as pessoas hoje façam de tripas o coração para ter um telefone de 1 milhão de kwanzas, porque volta e meia tenho 12, depois já tenho 13, depois já tenho 14, depois já tenho 15. Vício. Não condeno quem queira ter, né? Acho que cada um de nós tem as suas aspirações. Provavelmente a aspiração dela é mesmo só ter um iPhone 14 e devemos respeitar isso também. Prefere passar a fome a ficar sem. Sim, mas é a aspiração dela e é a escolha que ela respeita-se, é a escolha que a pessoa fez. É a mais acertada, não. Talvez o tempo vai fazer questão de mostrar quem teve certo e quem não esteve, né? Só o tempo mesmo poderá. Exatamente. Acompanham-nos nessa live ou nesse podcast o Olímpio Matos, Georgina Gomes, que põe aqui 2 questões consecutivas. Não sei se o tempo ainda nos permite para que. Bem, anda tempo, né? 5 minutinhos. Pois, os 5 minutinhos acho que a Georgina Gomes, não sei se faz uma questão ou uma afirmação, mas eu gostaria de aqui partilhar com as senhoras para ver se quer. Gostaria que falassem um pouco sobre a má imagem que os homens... Escreve ela. Gostaria que falassem um pouco sobre a má imagem que os homens estão a atribuir às mulheres que não trabalham. Tudo por causa do pedido constante de dinheiro. Ou seja, as famosas, posso te pedir algo? Não, mas então os homens, por sua vez, atribuem... Eu acho que é uma questão retórica, porque ela acabou perguntando e respondendo também, né? Claro, ela tem má imagem, por quê? Porque pedem muito. Sim, então sempre a pedir alguma coisa. Eles não se esforçam para ter as coisas. Então, tu pedes ao fulano, pedes ao cicrano, pedes a mais não sei quem, depois pedes a mais a A, B, C. Estás sempre a pedir e estás à espera que ninguém fale mal de si. É que até mesmo dentro de casa, quando você está a pedir muito ao pai, eu, por exemplo, o meu pai sempre foi o provedor da casa. O meu pai é um exemplo de líder familiar. Mas tinha vezes que, por exemplo, quando o meu pai não tivesse dinheiro para alguma coisa, o pai não precisa de dinheiro para isso, ele dava. Mas quando ele não tivesse dinheiro, eles resmungavam. Também não tenho, toda hora a pedir. À medida que eu fui crescendo, depois eu percebi que todas as vezes que o meu pai reclamava que, assim, não tenho, não sei o que, toda hora a pedirem. Eu já sabia que ele não tinha. Não tem. Então, acontece com os homens. As mulheres estão mesmo pedem mesmo muito.
É verdade. Estão mesmo a pedir. Olha, tem vezes homens partilham screenshots de conversas que vão tendo com outras mulheres. Pois é. Perdoe-me, às vezes chega a ser vergonhoso, né? Algumas até naquele primeiro contacto nem sequer viu se um dia com a pessoa. Já logo na terceira mensagem ele diz, olha, posso te pedir algo? Podes mandar só um saldo de 200 kwanzas? Pedem saldo de 200 kwanzas? Nem teu dia pedem de 100 kwanzas. Ah, é? Claro. Eu acho que... Não, eu acho que também tem havido um exagero por parte dos homens. Às vezes exageram. Exageram em termos Mas, de dar mas, ou de oferecer, sim. Não pra posso dar. beber? Ah, mas Não, pode ter vontade. eu acho que aqui é aquilo que está-se a dizer. As mulheres geralmente não é mal. Todo mundo tem necessidade. exatamente. E todo mundo tem dificuldades. E a partir do momento em que nós nos relacionamos com alguém, nós passamos a partilhar uma única vida, né? Assim posso dizer. Não, mas eles não estão a falar Não, de casais. peraí. Estão a falar das poderosas. Não, Das poderosas que não têm nem saldo de 200 kwanzas. A namorada está a pedir para um Não é namorado. namorada, amada do Sim, Senhor. apenas, porque há quem Pessoas que se conheceram, inclusive no Facebook, ou trocaram os contactos, e a primeira coisa, quer dizer, a primeira e as várias coisas que ela faz é mesmo só pedir. E às vezes pede a um grupo de amigos, Sim. pede no João, pede no Antônio, pede ao José. Todos eles são amigos e depois entre eles, aí é depois essas conversas de homem. Sim, mas eu acho que é aquilo que estávamos a dizer. As mulheres pedem muito e infelizmente por causa mesmo da própria ilusão, ou por causa do nosso contexto, a dinâmica, a forma de como nós olhamos para o imediatismo. Eu acho que o termo correto é esse, é o imediatismo. Porque conheceste alguém hoje e amanhã já pede 100 mil, depois da manhã pede 50, depois vem saldo de 1000, depois amanhã é para não, eu estava mesmo, me roubaram o telefone. É muito complicado. Isso até faz nos perder a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, porque o primeiro contacto que nós vamos ter com a pessoa define muito quem a gente é. E eu acho que não poderíamos rebater muito isso, porque o erro não se pode justificar, e isso é aos olhos de todo, se calhar... E até porque não tem a ver com a questão da educação, sim, né? se calhar o nosso moderador também já deve passar por Claro, esta, claro, esta e é justamente situação. por ser homem, senão eu teria posto essa pergunta entre vírgulas altas, e nós queremos aqui, né, é que nós devemos fazer um trabalho muito sério, porque para nós mudar esse quadro nós devemos trabalhar muito seriamente, porque principalmente na nossa forma de pensar, nós tínhamos que trabalhar muito a nossa mente, porque isso é pobreza mental. Porque a mulher, quando torna-se, e muitas das vezes nós mulheres, algumas mulheres utilizam a beleza, utilizam o corpo, utilizam o exibicionismo como uma forma de rendimento diário ou mesmo até mensal. Então o conselho que se deixa aqui é que, e isso tem influenciado muito no nível de prostituição, o conselho que se deixa aqui é que as mulheres, enquanto jovens, cada um de nós tem uma habilidade, e nós, desenvolvendo bem as nossas habilidades, podemos conseguir ganhar dinheiro de forma digna. Mas também depois é um vício, porque há quem também trabalha, mas só passa mesmo a vida a pedir, tem um salário durante o mês. E como também, desculpe por interromper, como também... Mas deixem dizer, não são exclusivamente as mulheres que pedem, não, atualmente estamos a ver também homens Sim. com um nível exacerbado. Os homens chulos, os chulos. Mas estamos a falar aquilo que é a percentagem maior, não é? Eu pelo menos... Claro, como homem... Isso é relativo. Como homem, Os homens também pedem muito, só que as mulheres muitas vezes não saem por aí reclamando, até porque
que chega muitas vezes a ser constrangedor para uma mulher dizer que eu pago isso, eu pago aquilo, para o meu namorado, porque vai parecer que o moço está com ela pelos bens materiais. Então muitas vezes ela tem algum receio, é constrangedor ela dizer isso às pessoas, mas acontece, e tem muitos homens. Até porque a Georgina Gomes acrescenta que há homens em que só envolvem-se com mulheres que têm. Exatamente. São os chulos. Esses são os... O empoderamento da mulher, né? Fatores que já elencamos durante a nossa conversa. Mas dizer que existem também muitos aspectos culturais que de alguma maneira ajudam as mulheres a serem empoderadas em todos os sentidos, né? A nível de empoderamento espiritual, profissional, econômico, né? Então, por exemplo, na nossa cultura, as mulheres, embora, né, para a nossa cultura, as mulheres, a ela é relegada assim o papel de ser dona de casa e tudo, mas mesmo essa questão de ser dona de casa também, para mim, toda mulher, até mesmo aquela que não trabalha doméstica, é empoderada, porque cuidar de uma casa, cuidar da família, não é uma tarefa para qualquer pessoa. Cuidar bem, né? Porque umas só cuidam por cuidar. Cuidar bem de uma casa não é uma tarefa fácil. É uma tarefa, às vezes, muito mais fastidiosa do que aquela que trabalha fora de casa. Os trabalhos domésticos, nós, né? Não sei se vocês sabem ou não, os homens estão aqui presentes, mas sim, é muito fastidioso os trabalhos domésticos. Então, para mim, o empoderamento, quando falamos de empoderamento feminino, estamos a falar, como foi referenciado aqui, não estamos a falar só daquela mulher que se licenciou, daquela mulher, não. Estamos a falar daquela mulher que é capaz, né, que busca poder de intervenção na própria sociedade, né, daquela que tem noção de quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, de como ela pode intervir, né, na comunidade onde ela está inserida. Então, não é que a nossa cultura é de todo mal. Um minuto está esgotado. Está esgotado. Já esgotou-se, no caso. Tá bom, mas vou já terminar. Não é, a nossa cultura não é de todo mal para que haja empoderamento feminino. Não. Devemos aproveitar o que eu falei atrás. Devemos aproveitar aquilo que a nossa cultura tem de melhor na questão do empoderamento feminino, né? Tipo a questão do respeito ao próximo, a questão do respeito aos mais velhos. Tudo isso também faz parte do empoderamento feminino, porque se você só tem poder financeiro, mas não tem princípios familiares, não tem princípios cristãos, eu acho que não podemos chamar a esse empoderamento como tal. Muito obrigado. Acredito que a mensagem chegou. Okay. E a prezada princesa, por favor, o seu 1 minuto. Eu vou pedir mesmo que seja bastante lacônica para... O meu 1 minuto vai para as mulheres, né? As mulheres empoderadas, aquelas que têm estado efetivamente na luta da busca de conhecimentos, da conquista do seu lugar dentro da sociedade. Dizer que nos dias de hoje, infelizmente, temos estado a interpretar o empoderamento numa vertente muito negativa, num aspecto muito negativo. E nós deveríamos pegar aqueles aspectos culturais positivos que a cada cultura nossa representa, e porque a professora Ruth disse muito bem no princípio, nós temos uma cultura muito rica, em que nós fomos educados desde pequeno, desde cedo, que o mais velho é sempre mais velho, e que no bairro, independentemente do nível social, do nível financeiro, nós devemos respeitar o próprio amor ao próximo, respeito aos nossos mais velhos. E isso vai se repercutindo claramente no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. E essas práticas não servem só para a própria mulher dentro do lar, serve também para todos os grupos sociais em que ela vai estar inserida, na igreja, no trabalho, na escola. Então é bom, e não podemos nos deixar levar pela globalização, porque hoje viu a Ender, viu a Ildis,
no Fruto Proibido, gritou, fez, então eu também devo adotar, porque as novelas são muito educativas. Sim, e as pessoas não conseguem interpretar a mensagem de que certas novelas, filmes passam. É que nós devemos olhar para os pontos positivos como uma inspiração e olhar para aquelas condutas que retrata uma novela negativa e que, se nós também optarmos em fazer, podemos ter as mesmas consequências conforme temos assistido. Então, o meu apelo aqui também vai para as mães, donas de casa, dizer que a educação de um filho é muito fundamental. A forma de como os pais se relacionam, como dialogam dentro de casa, influencia muito no crescimento e na preparação do próprio filho dentro da sociedade. E não devemos deixar que os cargos, que o nosso nível social, o nosso poder financeiro retire aquilo que são os nossos princípios, de que a mãe já não pode cuidar da filha e que nos finais de semana que tinha que aproveitar, dar um carinho à filha, ao esposo, tem que atribuir essa responsabilidade para a babá. No final de semana em que ela tinha que fazer uma comida especial para o esposo, para a família, sentar-se à mesa com os filhos, reuniões familiares em casa. Isso é muito importante porque vai efetivamente definir aquilo que é a nossa conduta dentro da sociedade. Muito obrigado. A mensagem, quero acreditar que a mensagem chegou aí. E, senhoras, nem mais, nem meio mais, gostaria de acrescentar aqui, senão estragaria tudo. Só resta mesmo agradecer pela vossa disponibilidade, por terem acusado o convite, independentemente das situações alheias à nossa vontade, estiveram cá estão e puderam brindar-nos com este assunto que é bastante polêmico. Esclareceram-nos a todos os níveis. Muito obrigado e esperamos tê-las nas próximas ocasiões. Obrigada. Para você, para telespectador, para todos aqueles que nos acompanharam nesse nosso podcast, Carpe Diem, estamos juntos até o próximo episódio. Obrigada. Nesta canção, o mundo cantar, gritar com emoção. Eu vou encantar quem quiser escutar. Firme, forte, decidida, nada me vai parar. É para ti, mulher. Reconhecemos que a forma que endereçamos o convite não é a mais assertiva, né? Não, eu penso que fizeram através da Justina, não tenha sido mal. Não é pela pessoa. Mas é a forma como trataram o assunto. Por exemplo, vocês mandaram um convite e vocês nem me perguntaram se eu aceitei ou não, por exemplo. Eu nem tinha dito à Justina que aceitei. A intenção era essa, era apenas ela, por ser a pessoa próxima professora, comunicá-la acerca da disponibilidade. Depois venderam uma foto, nem perguntaram se eu queria que ela... Esse é um outro assunto. Ela disse, essa foto... Mas não, perguntaram. Melhoraremos na próxima, que acredito que teremos uma foto à altura e endereçaremos o convite.